Pessoal, antes de começar, vamos fazer aqui uma retrospectiva super importante da nossa aula anterior aqui, do nosso modo de estudar. Olha só, falamos que o direito tributário, a capacidade de criar tributos é por meio de quê? Regra, lei ordinária. Quórum comum, temos duas exceções a essa criação e extinção por lei ordinária. Quais são elas? A primeira é o seguinte: regra, lei ordinária. Então a primeira exceção é por lei complementar, quais impostos, tributos federais. Imposto sobre grandes fortunas, artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal. Empréstimos compulsórios, artigo 148 da Constituição Federal de 88, e impostos residuais da União. Ou seja, a regra, lei ordinária. Quais as exceções? 3 tributos federais que obedecem ao princípio da legalidade. É importante, esses aqui obedecem, essa exceção obedece, exceção por quê? Porque é lei complementar, obedece ao princípio da legalidade, tá? Agora vamos falar de da exceção, tanto em relação à lei ordinária, quanto ao princípio da legalidade, tá? Vamos lá, olha só. Lei ordinária é o geralzão. Lei complementar, exceção, mas é feito pelo Congresso Nacional também. Imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais da União. Vamos falar o seguinte, uma outra exceção em relação à lei ordinária, que é o que? Decreto presidencial. Decreto presidencial, poder executivo. Quais são eles? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, imposto de produtos industrializados, IOF, imposto de operações financeiras. Tá? Esses aqui é uma exceção ao princípio da anterioridade. Por quê? Porque não tem uma lei anterior. Exceção ao princípio da anterioridade. Beleza? Esses 4 impostos, tributos federais, poderão ter suas alíquotas majoradas, ou seja, aumentadas por ato do Poder Executivo. Qual é o ato do Poder Executivo? Decreto do presidente. Tá legal? São tributos federais, caráter extra fiscal e tem uma função regulatória de mercado. Beleza? Lei ordinária, geral, é a regra. Exceção à lei ordinária, lei complementar, quórum diferenciado, matéria específica, imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais da União. Tá lá na Constituição. Tá? Além dessa exceção aqui que eu falei de criado por lei complementar, nós temos o decreto presidencial. É o II, impostos de importação, IE, impostos de exportação, IPI, impostos de produtos industrializados, e o IOF, impostos de operações financeiras. Entra nessa parte aí de ato do executivo a CID e o ICMS sobre combustíveis. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro. Vamos falar agora do princípio da anterioridade tributária ou princípio da eficácia diferida. São os 2 nomes que você vai encontrar por aí. O interessante desse princípio da anterioridade tributária ou da eficácia diferida, que ele visa o quê? Segurança jurídica. É uma peculiaridade. O imposto tributário, segurança jurídica. Princípio da anterioridade tributária ou princípio da eficácia diferida. Isso aí é um detalhe que a gente tem que observar. Ele está onde? Artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, inciso 3, a linha B. Vamos ler. In loco. É vedado à União, aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal, entes tributantes, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou os aumentou, majorou. O postulado, supracitado, esse do artigo 150, inciso 3 da linha B,
determina que os entes tributantes, União, Estado, Distrito Federal, municípios, administração direta, não podem cobrar tributos no mesmo exercício financeiro, ano fiscal, tá? Em que tenha sido publicada a lei. Simples assim. A expressão exercício financeiro deve ser associada, entendida, assimilada a que? Ano fiscal. Tranquilo? Que no Brasil, coincidentemente, representa o ano civil. É o interregno entre 1º de janeiro a 31 de dezembro. O que acontece com o direito tributário? É difícil? Não, é trabalhoso. Por quê? Porque ele tem vários detalhes, vários penduricalhos. Quer dizer, por isso que eu falo, pô, tem que ter aqui uma Constituição, um Código Tributário Nacional de rascunho para você ir anotando essas paradas todas aí, pô, tem que anotar. Para quando você ficar lendo, relendo, você já massificar, beleza? Então tá. Esse princípio da autoridade tributária ou da princípio da eficácia diferida tem como função preservar a garantia de que o contribuinte não deve ser pego de surpresa pelo fisco. Ou seja, os entes, né, tributantes, União, Estado, Federal, quer dizer, você tem aí um ano, criou esse ano, só daqui a um ano que vai entrar em vigor, tá? Vem ao encontro da necessidade de o contribuinte se preparar para o evento obrigatório da tributação. Segurança jurídica, que arrebanhando recursos a serem entregues à fazenda arrecadadora, quer se valendo de consulta a um advogado especializado, que poderá oferecer meios lícitos de furtar da tributação, custeando-a, isto é, utilizando meios de eliminação fiscal. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, pô, criou um tributo aí, você vai consultar um advogado, para ele, advogado tributarista, ele vai ver se seguiu essa norma do ano fiscal. Ele tá te cobrando antes do ano fiscal, ou seja, criou um ano, só pode entrar em vigor no outro ano, só pode começar a tributar no outro ano. Ou seja, a verdadeira lógica do princípio da anterioridade ou eficácia diferida é preservar a segurança jurídica, postulado doutrinário que irradia efeitos a todos os ramos do direito, vindo a calhar em nossa disciplina quando o assunto é anterioridade tributária. Beleza? O artigo 104 do Código Tributário Nacional também descreve o princípio da anterioridade. Porém, para alguns doutrinadores, esse comando se encontra revogado. Tá? Outro sim, é necessário esclarecer que o antigo princípio da anualidade não está previsto na seara do direito tributário, né? Diuturnamente aí falando, uma vez que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 69, data em que ainda possuía sentido doutrinário. Por tal razão, não há que se falar em anualidade no direito tributário, uma vez que o fenômeno da cobrança do tributo deve ocorrer no ano subscrito ao da publicação e vigência da lei, independentemente de tal lei vir antes ou depois da lei orçamentária. Tá? Por último, é importante a gente falar que a ocorrência de exceções ao princípio da autoridade tributária ou da eficácia diferida está no artigo 150, parágrafo 1º, tá? Parte inicial da Constituição de 88, representantes de uma lista de tributos de exigência imediata. Vamos lá, artigo 150. Bom, o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição de 88, ele vai falar sobre as exceções ao princípio da anterioridade tributária, tá? Ou seja, primeiro você tem que criar uma lei para depois ano fiscal no próximo, né? Você criou esse ano, no próximo ano começar a cobrar. Então a exceção ao princípio da anterioridade tributária está aqui, ó. Vedação ao inciso 3, a linha B, não se aplica aos impostos previstos no artigo 153, inciso 1, 2, 4 e 5 e 154, inciso 2. E a vedação do inciso 3, a linha C, não se aplica ao tributo previsto no artigo 158, inciso 1, 153, inciso 1, 2, 3 e 5, 154, inciso 2, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos no artigo 155, inciso 3 e 156, inciso 1. Isso está onde? Na Constituição Federal, você tem que dar uma lida. Porque se eu for parar para ler aqui, o artigo 153, inciso 1, 2, 3, vai demorar muito.
Beleza? Aí, bom, vai ser ad eterno, tá? O importante é saber o seguinte, que o parágrafo, artigo 150, parágrafo 1º. Você vai colocar lá, parágrafo 1º, vai colocar lá em cima do parágrafo 1º, caneta 0.1. Exceção ao princípio da anterioridade tributária. Exceção, tá? Por quê? Porque é vedada à União, Estados, aos municípios do Distrito Federal, entes tributantes, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro, mesmo ano fiscal em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, ou que criou ou que majorou, aumentou. Beleza? Só no ele cria esse ano para no próximo cobrar. Por quê? Porque ele visa o quê? Segurança jurídica. Tranquilo? Deixa eu ver o que tem mais aqui de importante. Após a emenda constitucional 42 de 2003, passou a ser uma exceção expressa no texto constitucional a constar taxativamente do rol de exceções hora estudada. Vamos fazer o seguinte, olha só, existem 6 tributos federais que podem ser cobrados imediatamente, ou seja, é uma exceção ao princípio da anterioridade tributária. Quais são eles? É o II, Imposto de Importação, o IE, Imposto de Exportação, o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, IOF, Imposto de Produtos de Operações Financeiras, Impostos Extraordinários de Guerra, artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, empréstimo de compulsório para a calamidade pública, artigo 148, inciso 1 da Constituição de 88. Esses impostos você tem que pagar imediatamente. É o quê? Exceção, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório para calamidade pública, exceção ao princípio da anterioridade tributária ou da eficácia diferida. Tem um detalhe. O imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, imposto sobre produtos industrializados, IOF, imposto de operações financeiras, esses 4 é o que? Decreto presidencial, ou seja, exceção ao princípio da legalidade. Beleza? São impostos reguladores de caráter extrafiscal. São detalhes que você vai ter que ir anotando aí. Você lê o IPI, você já sabe. Decreto presidencial, exceção ao princípio da legalidade, imposto regular, caráter extrafiscal, tá? E também uma exceção ao princípio da anterioridade tributária ou da eficácia diferida. Tranquilo? Essas exceções, imposto de importação, de exportação, IPI, IOF, extraordinário de guerra e empréstimo compulsórios, calamidade é aquele rol dos impostos do pagamento imediato, tá? Não tem esse lance de ano fiscal. Noventena, vai entrar daqui a 90 dias. Negativo. Beleza? Mas vamos ler aqui o artigo 195. Vamos lá. Contribuições especiais. Contribuição social para o financiamento da Seguridade Social. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados, Distrito Federal, municípios e das seguintes contribuições sociais. Bom, parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, ou seja, contribuição social previdenciária residual, ou seja, criar algo novo, tá? Obedecido ao disposto no artigo 154, inciso 1. Lei complementar, anterioridade especial. Bom, há quem a denomine de exceção, inserindo-a no rol anteriormente discriminado. Preferimos não aderir a essa postura, segundo esse doutrinador que eu estou adotando. Ou seja, considerando-a apenas como uma exação de anterioridade especial, exação, cobrança rigorosa de dívida ou de impostos. Assim, devemos ficar atentos às denominações abaixo, designativas desses 90 dias para entrar em ação, tá? Uma vez que transitam em abundância em concurso público.
princípio da autoridade especial ou princípio da autoridade nonagesimal, nonagentídio, ou princípio da eficácia mitigada ou princípio da carência trimensal, tá? 3, 6, 9, noventena, 90 dias. Bom, é importante a gente falar que o princípio da anterioridade tributária foi ampliado com o advento da emenda constitucional 42 de 2003, segundo a qual proibiu a cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data em que houver sido publicada a lei que tenha instituído ou aumentado esse tributo em consonância com a linha C do inciso 3 do artigo 150 da Constituição Federal de 88. Bom, com isso, à medida que se exigiu obediência à anterioridade anual, além da anterioridade nonagesimal, ou seja, 90 dias, garantindo-se ainda mais o contribuinte de uma tributação inopinada, inapropriada. Como é sabido, não é raro presenciar a vontade do fisco, né? Fiscal da Fazenda. É aquela fiscalidade. A fiscalidade que eu falei no vídeo anterior não tem nada a ver com fiscal, tem a ver com fisco, né? A fiscalidade, por sua vez, é o poder de que invadir no patrimônio do particular. Quem é o particular? É a pessoa física ou jurídica. Então, quando eu falei fiscalidade, eu esqueci de falar que fiscalidade é a mesma coisa que fisco, e não fiscalizar, observar, supervisionar. Tranquilo? Onde é que eu estou? Bom, como é sabido, não é raro presenciar a vontade fiscal da Fazenda Pública, que se vale da criação ou do aumento de tributo nos últimos dias do ano, a fim de que possa já satisfazer a sua vontade, né, de morder, né, cobrar impostos com valores a receber logo no início do exercício que se inicia. A novidade trazida pelo teor da emenda constitucional 42 de 2003, quanto ao princípio da anterioridade, vem obstaculizar, né, criar um obstáculo a esse expediente, a exigir essa espera de 90 dias entre a exteriorização do instrumento normativo majorador, que aumentou, ou criador, que criou o tributo, e a exigência efetiva do gravame obrigatório. A emenda 42 de 2003 excepcionou o período de 90 dias, noventena, para alguns tributos, conforme se depreende do comando do artigo 150, parágrafo 1º, tá, da Constituição de 88, cuja lista eu vou falar agora. Tá? Exceção ao princípio da anterioridade e da espera nonagesimal, de 90 dias. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, tudo exigência imediata. Imposto sobre operações financeiras, IOF, imposto extraordinário de guerra, IEG, empréstimo compulsório para a calamidade pública. Ou seja, são todos de cobrança e de exigência de cobrança imediata. Posto isso, nós podemos entender o seguinte, que esses tributos, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto de operações financeiras, IOF, imposto extraordinário de guerra, IEG, empréstimo compulsório de calamidade pública, não obedecerão ao período de 90 dias, tá? A noventena, caso venham ser majorados ou instituídos. O aspecto interessante é que todos eles, com exceção do imposto de renda, já eram ressalvas à anterioridade anual, antes mesmo da emenda que nós estamos falando, emenda 42 de 2003, fazendo parte da lista do pagamento imediato. Bom, podemos dizer o seguinte, continuam sendo objeto de exigência imediata, o que não ocorre com o imposto de renda, pois embora exceção aos 90 dias, não o é em relação à anterioridade anual, obrigando sua exigência a partir do primeiro dia do exercício seguinte à da sua majoração. Beleza? Bom, vamos falar agora do IPI, Imposto de Produtos Industrializados, antiga exceção ao princípio da anterioridade, em virtude de não constar da lista de ressalvas aos 90 dias acima demonstrada. Passou a ser tributo que, quando aumentado, deve respeitar a regra geral, isto é, obedecerá à noventena, tá? Em face do teor imposto pela emenda em destaque. Dessa forma,
Vamos falar aqui de um quadro para ficar mais fácil, tá? Exceções ao princípio da anterioridade. Quais são os impostos? O II, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto de Produtos Industrializados, IPI, IOF, Imposto de Operações Financeiras, o IEG, Imposto Extraordinário de Guerra e Empréstimo Compulsório para a Calamidade Pública. Exceções ao princípio da anterioridade. Tá legal? Exceções ao período de 90 dias. Noventena, Emenda Constitucional 42 de 2003. Bom, imposto é o II, Imposto de Importação, o IE, Imposto de Exportação, o Imposto de Renda, o IOF, o Imposto de Extraordinário de Guerra e de Calamidade Pública, tá? Bom, qual os tributos que nós temos que pagar imediatamente? Imposto de Importação, Imposto de Exportação, o IPI, Produtos Industrializados, é pago imediato, mas com noventena, tá? O Imposto de Renda segue o princípio da anterioridade, mas paga já no próximo ano fiscal. O IOF, o Imposto de Extraordinário de Guerra e Empréstimo Compulsório de Calamidade Pública, pagamentos imediatos. Bom, Imposto Extraordinário de Guerra, situação, né, altamente excepcional. Empréstimo compulsório para a calamidade pública, é excepcional. Tá? Então não tem como você esperar um ano e tal, então 90 dias, é imediato. Tá? E o imposto de operações financeiras também é pagamento imediato. Bom, se houver aumento do IPI, Imposto de Produtos Industrializados, sua exigência deve ocorrer o quê? Após 90 dias a partir da lei que aumentou. Só que é o seguinte, essa lei que vai majorar é uma lei complementar, tá? Não mais prevalecendo a exigência imediata do gravame. Bom, se houver o aumento do imposto de renda, da alíquota do imposto de renda, sua exigência deve ocorrer no primeiro dia do exercício financeiro subscrito ao da majoração, independentemente de se obedecer ao período de 90 dias. Exemplo. Para uma lei majorada de imposto de renda, lei majorada, lei que aumenta o imposto de renda, publicada em fevereiro de 2004, por exemplo. A exigência da exação se dará em 1º de janeiro de 2005. Por sua vez, para uma lei majorada de imposto de renda, publicada em dezembro de 2004, a exigência da exação, cobrança rigorosa de dívidas ou de impostos, não está no meu rodapé, que eu fui lá no Google, sabe o que era, tá? A exigência da exação se dará 1º de janeiro de 2005, sem que se respeite o esquema da noventena, 90 dias para a cobrança. Ou seja, diga-se já estamos no tempo, não, tem mais um tempinho. Diga-se assim que é o seguinte, que a emenda constitucional número 33 de 2001 trouxe, né, mais 2 casos de exceção ao princípio da anterioridade, abrindo espaço à alteração desse aumento, aí, dessa alíquota para aumentar, que incidirão em caráter imediato, logo, in loco, sem obedecer ao princípio da anterioridade. Ou seja, já falei sobre isso, vou falar de novo. Tal possibilidade é demasiadamente importante para nossos concursos por aí. Quais são esses impostos? ACID, combustíveis, conforme artigo 149, parágrafo 2º, inciso 2, artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, Constituição de 88, e o ICMS sem combustíveis, conforme o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C da Constituição de 88. Observação, tal exceção refere-se à incidência unifásica do imposto e as alíquotas são restabelecidas nacionalmente por convênios dos executivos estaduais, isto é, por ato do Poder Executivo sem obedecer ao período de anterioridade. Beleza? Com isso eu termino o nosso princípio em comento, que é o princípio da anterioridade tributária ou o princípio da eficácia diferida. Na prova não vai vir anterioridade tributária, né? Vai vir o quê? Princípio da eficácia diferida. Então você tem que saber que é o princípio da anterioridade tributária e que ele dá uma segurança jurídica, tanto no ano fiscal, cria esse ano para o próximo ano, ou se for no próprio ano, nós temos que seguir a noventena, você vai ter 90 dias. Beleza? 3 meses. No próximo segmento, nós vamos falar sobre o princípio da legalidade
sobre o manto da Emenda Constitucional 32 de 2001. Beleza? E depois aí vai na sequência, princípio da retroatividade tributária, pererê, princípio da capacidade tributária, princípio da igualdade e isonomia. Tranquilo? Um abraço.